Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marilena Chaves do canal Matemática na Mente. Esse vídeo faz parte de uma série de matemática que trabalha a matriz do SPAES, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, com foco nas turmas de 9º ano do ensino fundamental. E se gosta dos nossos vídeos, não esquece de curtir os nossos vídeos, deixar um like, compartilhar com os colegas e os professores e de fazer um comentário bacana. E isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse para vocês. Vem, se liga na aula 3 para ficar por dentro do descritor 7 do SPAES. A gente vai trabalhar só situações problemas, os temas das aulas, o tema da aula, né? É o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então, o que a gente separou aqui? A gente separou 8 situações problemas bem típicas em relação a esse descritor, que a gente vai trabalhar agora na resolução dessas questões. Lembrando, só situações problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Problema 1, descritor 7 do SPAES, aula 3, só situações problema. Então, a primeira situação problema que a gente tem aqui é o seguinte: os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol em aproximadamente 12 e 30 anos terrestres, respectivamente. Supondo que, em certo momento, suas posições sejam as da figura ao lado, responda: depois de quantos anos terrestres eles voltarão a ficar nesta mesma posição? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, olha aqui para a figura, vamos imaginar que essa posição aqui, ó, é a posição 1, ok? Posição 1. A partir do momento em que eles estão alinhados, um vai demorar 12 anos para dar uma volta ao redor do Sol e o outro vai demorar 30 anos para dar uma volta ao redor do Sol. A pergunta é: quando novamente isso irá acontecer? Então a pergunta é assim: Marilene, como é que eu sei que isso é MMC? Tá? Observe que ele quer qual é o próximo ano que isso vai acontecer. Então esse próximo ano é o mais curto possível, o mínimo de tempo possível. Então a gente vai fazer o MC aqui no caso de 12 e 30, ok? Então quem é esse MMC entre 12 e 30? Vamos fazer a fatoração aqui em fatores primos e a gente tem, ora, como aqui é 12 e 30, eu já posso começar com o 2, ó, tá? Então o 2 divide o 12, que dá 6, e o 2 divide o 30, que dá 15. Bem, mais uma vez eu posso continuar usando o 2. 2 dividido para 6, ou 6 dividido para 2 é 3. E o 15 dividido para 2 não dá, a gente repete o 15. Mais uma vez, não posso usar o 2, porque não tem mais número par. Então a gente vai usar o próximo primo, que é o 3. 3 dividido para 3 é 1, então aqui encerrou. E 15 dividido para 3 é 5. Já não posso mais usar o 3, uso o 5 e aí a gente fecha aqui a fatoração. Marilene, quem é o mínimo múltiplo comum? Ora, basta que você faça o produto desses caras. Então vamos fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Uma multiplicação rápida, a gente sabe que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 60. Então, a nossa resposta vai ser 60 anos. Ou seja, a partir do momento em que eles estão alinhados, 60 anos depois, completando cada um o seu ciclo, a gente terá esse novo alinhamento, ok? Então é isso, pessoal. Próximo problema. Questão número 2 diz o seguinte: dois sinais luminosos fecham juntos num determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto. O outro, enquanto o outro, permanece 10 segundos fechados e 30 segundos aberto. O número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar juntos outra vez é de: Marileno, como eu sei que é um mínimo, aqui ó, mínimo múltiplo comum? Como é que eu sei? Ora, tá aqui ó, número mínimo de segundos. Então tá aqui, mínimo. Já sei que é mínimo múltiplo comum. Agora, mínimo múltiplo comum de quem? Já que tem aqui várias situações. Então assim, vamos fazer da seguinte maneira. O primeiro sinal luminoso, ele é o seguinte: ele permanece 10 segundos fechados e 40 segundos aberto. Então, no total, vai ser 10 segundos mais 40 segundos. Então, ele vai ter no total 50 segundos de ciclo. O segundo, pessoal, se vocês observarem, vai ser 10 segundos fechado e 30 segundos aberto. Então, vai ser 10 mais 30, e isso vai me dar
40 segundos de ciclo. Então, basta que eu calcule um MMC entre 40 e 50. Ok? Então, vamos lá. 40 e 50. Fazendo aqui minha fatoração em números primos, a gente tem aqui 40 é par, 50 é par, eu posso usar um 2. 40 para 2 é 20. 50 para 2 é 25. Bem, como 20 é par, continuo fatorando com 2. 20 para 2 é 10. 25 para 2, continuo repetindo o 25. 10 aqui é par, então continuo com 2. 10 para 2 é 5. E o 25 eu continuo repetindo. Bem, o próximo fator primo aqui é o próprio 5. Então, 5 para 5 é 1, a gente fecha esse primeiro ciclo. E o 25 para 5 é 5. Agora, vai mais um 5. 5 para 5 é 1, a gente fecha o ciclo. Ok? Então, quem é o mínimo múltiplo comum nessa situação? Basta que a gente faça 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5. Então, aqui, ó, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8 vezes 25, a gente vai ter aqui 200, tá bom? Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 200. No nosso caso, 200 segundos, ok? Lembrando, a pergunta é o número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar juntos novamente. Cada um seguindo seu ciclo, a gente vai ter 200 segundos após a primeira observação, ok? Então é isso, pessoal. Problema 3. Na pista de brinquedo de Leandro, foram colocados 2 carrinhos. Um carro vermelho, que dá uma volta completa na pista em 60 segundos, e o carro verde, que faz o mesmo percurso em 1 minuto e 20 segundos. Se ambos saírem juntos, depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados na faixa de partida? Aqui é a mesma situação dos planetas, ok? Só mudou o contexto da figura, mudou o contexto da questão. Ok? A mesma coisa. Então, a gente vai ter aqui o MMC. Por que um MMC? Porque ele quer saber quanto tempo depois ficarão alinhados. E esse tempo depois é o mínimo possível. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é MMC entre quem? Ora, o primeiro carrinho, vou colocar aqui, ó, C1, o primeiro carro, ele faz a volta completa em 60 segundos. Ó. Então, é 60 segundos. Ok. O segundo carro, que eu vou chamar de carro 2, né? No caso, é um carro vermelho e um carro verde. Mas tudo é V, então a gente vai chamar de carro 1 e carro 2. O carro 2 faz em 1 minuto e 20 segundos. Ora, 1 minuto e 20 segundos, na realidade, é 60 segundos, que é 1 minuto, mais 20 segundos. Então, aqui eu vou ter 80 segundos. Então, eu vou tirar o MMC aqui do 60 e do 80, ok? Então, o MMC vai ser entre 60 e 80. Marilene, de onde tu tirou esse 80? Ora, esse 60 segundos é 1 minuto, não esqueça, mais 20 segundos. Então, dá um total de 80 segundos. Agora, basta que a gente faça o MMC entre 60 e 80. Então, vamos lá, 60 e 80. Vamos ver como é que fica isso. Fatorando aqui por 2, 60 para 2 é 30, 80 para 2, 40. Fatorando mais uma vez por 2, 30 para 2 é 15 e 40 para 2 é 20. Mais uma vez por 2, ó, porque o 15 é ímpar, então eu vou repetir o 15. E o 20 para 2, 10. Dá para fatorar por 2 de novo. Então, 15 para 2 não dá, né? A gente coloca aqui. E o 10 para 2, 5. Ótimo. Agora, depois do 2, o próximo primo é o 3. Então, 15 para 3 é 5. E o 5 eu vou repetir. E mais uma vez aqui eu posso fazer por 5. Ó. 5 para 5 é 1, fechou o ciclo. 5 para 5 é 1, fechou o ciclo. Ora, professor, e agora? Basta que a gente faça essa multiplicação. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Essa continha aqui, que fica bem grande, ela vai me dar 240 segundos, ok? Então, a pergunta era, se ambos saírem juntos, depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados na faixa de partida? Vão ficar alinhados 240 segundos. Então, o MMC é 240 segundos. Ok, pessoal? É isso. Espero que tenha ficado clara essa resolução. Próximo problema. Problema 4. Aqui no problema 4, é muito legal essa questão. Ela diz o seguinte, ó. Francisco cria aves em sua fazenda com a finalidade de atender pequenos agricultores, sitiantes e outros fazendeiros da região.
Consulte a tabela acima, no caso aqui está abaixo, né? E resolva o seguinte problema. No dia 1º de março de 2015, 4 espécies de aves iniciaram juntas seu período de incubação. Galinha da Angola, galinha doméstica, avestruz e peru. Supondo que, quando termina cada período de incubação, o processo se inicia imediatamente, responda. Após quantos dias essas aves voltarão a iniciar juntas o período de incubação? Primeiro vamos analisar o problema. O problema me dá 3 aves. Aqui, ó, galinha da Angola, galinha doméstica, avestruz e peru. Vamos marcar aqui na nossa tabela essas galinhas. Bom, galinha da Angola, tá aqui, ó, 28 dias de incubação. Galinha doméstica, 21 dias de incubação. Avestruz aqui, ó, 42 dias de incubação. E o peru, 28 dias de incubação. Então, tá marcadinho aqui as aves que a gente quer. Beleza. Depois ele diz o seguinte, ó, o problema é, se elas começaram juntas o período de incubação, quando é que elas vão fazer juntas novamente? Mais uma vez, é um problema de MMC, ok? Mas MMC entre quem? Ora, entre galinha da Angola, que é de 20 em 28 dias, galinha doméstica, de 20 em 21 dias, avestruz, de 40 em 42 dias, e o peru, que é de 28. Opa, peru, 28, galinha da Angola, 28. Marilena, eu vou colocar 28 de novo? Não precisa, tá? Fica só esses aí. Marilena, mas não são 4? São 4, mais 1 se repete, então vai ficar o 28, mesma coisa. Basta fazer o MMC entre esses caras. Então vamos lá. 28, 21, 42. Vamos fazer aqui o processo de fatoração. Então vai ficar 28, 21 e 42. A gente pode começar com 2. Ó. 28 para 2 é 14. O 21 não dá, a gente repete. E o 42 para 2 dá 21. Posso continuar com o 2 de novo, porque o 14 é par. Bom, então bota 2. 14 para 2 é 7. O 21 não dá, a gente repete. O 21 também não dá, a gente repete. O próximo primo é o 3. A gente coloca o 3. 7 para 3 não dá, né? 7 para 3, então bota o 7. O 21 para 3 é 7. E o 21 para 3 também é 7. Então a gente chega aqui 7 por 7 por 7, que só dá por 7. 7 para 7 é 1, fechou. 7 para 7 é 1, fechou. E 7 para 7 é 1, fechou. Professor, e agora, quem é o MMC? O MMC é o produto desses caras aqui, ó. Então quanto é que vai ficar? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Esse produto aqui, pessoal, vai dar 84, ok? Então vai ser 84 dias, ok? Se elas começaram juntas em 1º de março, 84 dias depois, ok? Elas farão a incubação novamente, começarão esse ciclo. Lembrando, ele coloca aqui, ó, supondo que quando um termine, comece o outro automaticamente, imediatamente, ok? Então são 84 dias. É isso, pessoal. Problema 5. Pessoal, o problema 5 diz o seguinte. Na última eleição, 3 partidos políticos, partido A, partido B, partido C, tiveram direitos por dia, respectivamente, a 120 segundos, 144 segundos e 168 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de apreciações. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número de aparições diárias dos partidos na TV foi. Então vamos trabalhar aqui a primeira ideia. A primeira ideia é o seguinte. Todos os partidos, eles têm um ciclo de apresentação. Então, por exemplo, o partido A, ele tem direito a 120 segundos de propaganda gratuita. O partido B, ele vai ter 144 segundos. E o partido C vai ter 168 segundos de propaganda. Outra coisa importante que ele fala é o seguinte, ó, o tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Marilene, mas o que é essa aparição? Está falando de quê? Ele vai explicar bem aqui, ó. Ok? Diz o seguinte, ó, com diferentes números de aparições. Explique melhor. Então vamos lá. O partido A, ele tem 120 segundos de propaganda eleitoral gratuita. Só que ele não usa esses 120 segundos de uma vez só. Então, no partido A,
ele vai ter várias propagandas durante o dia. Lembrando, cada propaganda dessa vai ser o mesmo número de segundos e sempre vai ser o maior possível. Olha o que ele diz. Ó. O tempo de cada aparição, ou seja, cada propaganda eleitoral durante o dia, será igual para todos os partidos, ok? E será o maior possível. Então, é aqui que a gente define que vai ser o máximo. Então, se é o máximo, então é o máximo divisor comum. Ou seja, para resolver essa questão, a gente vai ter que calcular o MDC. MDC entre quem? Entre 120, entre 140, entre 140 e entre 168. 168. Só que tem um detalhe, presta atenção na pergunta. A soma do número de aparições, diárias dos partidos da TV foi. Então eu não preciso apenas calcular o MDC. Eu preciso também calcular quantas aparições cada partido terá. Para isso, basta que eu pegue o total de segundos e divida pelo máximo divisor comum que a gente vai encontrar. Então, para a gente fazer essa conta, que ela vai ficar meio grande, a gente vai fazer o seguinte, 120 para 144 para 168. Vamos tentar fazer ela aqui. Então, vamos lá. Eu sei que dá por 2, fatorar primo, 120 para 2 dá 60, 144 para 2 dá 72, 168 para 2 dá 84. Beleza. Aqui eu continuo com 2, ó. 30, 72 para 2 dá 36 e 84 para 2 dá 42. Show. Continuo também. Vamos marcar aqui também os que são fatores comuns, né? O 120, o 144 e o 168 foram divisíveis por 2, foram divididos por 2, então ele aqui é um fator comum. O 2 também dividiu o 60, dividiu o 72 e dividiu o 84, então também é um fator comum. Aqui também vai mais um 2, ó. 30 para 2 é 15, 36 para 2 é 18 e 42 para 2 é 21. Então esse 2 também é um fator comum, então até aqui beleza. O 15 e o 21 não dão por 2, mas o 18 dá, então a gente continua com 2. Então vai repetir o 15, aqui vai ficar um 9 e aqui vai ficar, continua o 21. Beleza? E agora, professor, observe que o 2 não foi um fator comum. O 2 não dividiu o 15 e o 2 não dividiu o 21. Então eu não marco ele, ele não é fator comum. Agora eu tenho 15, 9 e 21. Então aqui dá para me fazer por 3. 15 para 3 é 5. Show? 9 para 3 é 3 e 21 para 3 é 7. Ora, o 3 dividiu o 15, o 3 dividiu o 9 e o 3 dividiu o 21. Então, o 3 também é um fator comum. Observe que aqui eu posso continuar com o 3. Ó. E aí, essa coluna do meio aqui, zera. Então, eu vou repetir o 5 e vou repetir o 7. Bem, agora 5 e 7 são primos entre si. Então, observe que esse 3 aqui que eu dividi, ele dividiu o 3, mas não dividiu o 5 e nem dividiu o 7. Então, ele não é fator comum. O 5 para 5 é 1, vou fechar aqui. E o 7 vai fechar aqui embaixo com 7. Acabou. Então, a gente tem esses caras aqui. Então, quem é o fator comum? Fator comum. O fator comum basta o 2 vezes o outro 2 vezes o outro 2 vezes o 3. Então, esses caras são os fatores comuns, ok? O produto entre eles vai dar 24. Então, o que é esse 24? Observe a pergunta. Cada aparição vai ser a maior possível, ok? Para todos os partidos. Então, cada aparição vai durar 24 segundos, ok? Esse 24 segundos é o total de cada propaganda. Então, cada propaganda vai durar 24 segundos. Beleza. Agora, a pergunta é, a soma do total de aparições. Marilene, como é que eu vou fazer isso? Bem simples. O partido A, ele tem 120 segundos, ok? Então, o que você vai fazer? Vou até carregar esse negócio para cá. Bem, o partido A são 120 segundos, ok? Então, eu vou pegar esses 120 segundos e dividir pelo MDC, que é 24. Ora, quando eu fizer 120 segundos dividido para 24, eu vou ter 5 aparições, ó.
Então, o partido A vai aparecer 5 vezes, ou seja, vai ser 5 propagandas de 24 segundos. O partido B tem 144. Dividido para 24, isso aqui vai me dar 6 aparições. Ó. 6 aparições, ok? E o partido C é 168. Dividido para 24, ele vai me dar 168 dividido para 24, vai ter 7 aparições. Ó. Então, como ele quer a soma, então a soma vai ser 5 mais 6 mais 7. Então, essa soma aqui vai dar 18, ok? Então, será 18 aparições nos 3 partidos totais. Então, a gente chega aqui, essa questão tem gabarito, o nosso gabarito é a letra C. Bem, o problema 6, pessoal, diz o seguinte. Um terreno retangular mede 75 metros por 45 metros e vai ser dividido em lotes quadrados. Observe, lotes quadrados. O que é isso? Lotes que têm as mesmas medidas. E esses lotes serão os maiores possíveis, ou seja, já me dá a ideia de máximo divisor comum. Quantos metros terá cada lado desse lote? Então, a gente fazendo aqui um terrenozinho só de ilustração, esse lado aqui dele ó, vai ter 45 metros e esse lado aqui ó, vai ter 75 metros. Então, eu vou fazer aqui lotes quadrados. Ó, lotes quadrados, ok? E eu quero saber qual é o maior lado possível. Então, quanto é esse lado aqui? Ó? Observe que esse lado, como é um quadrado, vai ser esse mesmo lado aqui. Ó. Então, para mim saber, observe a pergunta. Quantos metros cada lado desse lote ele vai ter? Então, basta que eu tirar o máximo divisor comum entre 45 e 75, porque eu vou ter aqui o máximo de cada lado. Então, o MDC vai ser de 45 e 75. Beleza. E agora, Marilene? Só fazer a continha. 45 e 75. Lembrando que o MDC, ele quer os fatores comuns. Então, como 45 e 75 não tem par, a gente já começa com 3. Ó. 45 para 3 é 15. 75 para 3, 25. Opa, então o 3 dividiu 45? Dividiu. O 3 dividiu 75? Dividiu. Então, esse 3 é um fator comum. Show. Vou continuar com o 3, porque eu tenho 15 aqui. Ó. 15 dividido para 3 é 5. 25 dividido para 3 não dá. Então, a gente repete o 25. Observe que o 3 dividiu 15, mas o 3 não dividiu o 5, o 25. Então, o 3 não é fator comum. Aqui, ó, o 5 e o 25 só pode ser por 5. Então, 5 para 5 é 1, fechou. E 25 para 5 é 5. Então, esse 5 dividiu o 5 e o 5 dividiu o 25. Então, o 5 é fator comum. E o 5 só pode ser por 5, que dá 1. Ele não vai ser fator comum porque já tinha terminado antes. Então, o MDC vai ser 3 vezes 5, 15. Então, cada lote desse aqui vai ter 15 metros de comprimento, ok? Então, o MDC é 15. Então, a pergunta é, quantos metros terá cada lado do lote? Então, eu vou ter lotes quadrados, ok? Um lado valendo 15 metros. Eu botei foi centímetros. 15 metros aqui e 15 metros aqui, ok? Então, é isso, problema 6 resolvido. Problema 7. Já que no problema 7 a gente tem o seguinte. As dimensões do piso de um salão são 270 centímetros e 390 centímetros. Qual é a menor quantidade de azulejos quadrados necessários para cobrir totalmente o piso dessa sala, sem cortar nenhum azulejo? Beleza? Marileno, aqui ele está falando de menor, então eu já sei que vai ser o mínimo múltiplo comum. Calma, não se engane. Observe que ele está falando que é a menor quantidade de azulejos quadrados. Eu quero a menor quantidade de azulejo, ok? Se eu tiver a menor quantidade de azulejo, então eu vou ter a área máxima de cada uma, tá bom? Então, uma quantidade menor de azulejo significa uma maior quantidade de área possível para cada azulejo. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma sala que pega 6 azulejos e eu posso pegar 4 azulejos para cobrir essa mesma área, então eu estou pegando menos azulejo, mas cada azulejo terá uma área maior do que a anterior. Então, se eu quero o máximo possível, então eu vou pegar aqui essas dimensões que são da sala
tá bom? Que ele chama de sala. Então, essas dimensões das salas, eu vou querer a máxima possível para me comprar esse azulejo. Então, basta que eu calcule o MDC entre 270 e 390, ok? Esse problema, ele é muito parecido com o problema anterior, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Basta calcular o MDC entre esses caras. 270 e 390. Vamos ver quanto é o MDC entre eles, ok? Eu sei que são pares, dá por 2. Então, 270 dividido para 2 vai dar 135. 390 dividido para 2 dá 195. Observe que ambos dá para me fazer por 3, porque são pares, são ímpares, por par, que é o 2, não dá mais. Então, 135... lembrando, o 2 é um fator comum, então marco 2. O 3 também divide o 135, que dá 45. E o 3 também divide o 195, que dá 65. Então, observe que o 3 também é um fator comum, então marco 3. 45 e 65 não dá por 3, mas vai dar por 5. 45 para 5 é 9. E o 65 para 5, ele é 13. Ok? Observe que apareceu 9 e apareceu 13. Ora, Marilena, mas você já podia usar o 3 lá em cima novamente. Poderia, mas vamos usar o 3 agora. 9 para 3 é 3. E o 3 a gente repete. Ok? Dá para me usar o 3 novamente. 3 para 3 é 1. Fechei. E aqui eu repito 13. Repetindo o 13, só posso fazer por 13, que o 13 é primo. Então, fechou. Então, o que a gente tem aqui? Observe que eu tenho o 2, que é fator comum, o 3, que é fator comum, o 5 também, porque o 5 dividiu 45 e o 5 dividiu 65. Fechei aqui. Então, para a gente saber quem é o máximo divisor comum, basta fazer o produto entre os fatores primos comuns, né? Basta fazer 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai ficar 30 centímetros, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que o azulejo que eu vou buscar, ele vai ter que ser da seguinte forma. Ele vai ter que ser um azulejo de forma quadrada, onde cada lado dele seja 30 centímetros, ok? Beleza? Aí ele pergunta, ó, qual é a menor quantidade de azulejos quadrados necessários para cobrir totalmente o piso dessa sala? Marilene, e agora? Eu achei o tamanho do azulejo, ó. Beleza, mas ele não diz quantos azulejos são. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar calcular a área dessa sala e depois dividir a área dessa sala por um azulejo. E a gente vai saber o total deles. Então, a segunda parte do problema eu vou fazer aqui embaixo, ok? Então, essa aqui é a primeira parte, que eu já sei que é 30. O MDC aqui é 30. Ó. Agora, vamos para a segunda parte. A segunda parte eu vou fazer aqui embaixo. Bem, qual é a área da sala? A área da sala vai ser 270 vezes 390. Essa conta, essa multiplicação aqui, ela vai dar 105.300. Ok? Essa é a área. E qual é a área de um azulejo? A área do azulejo. A área do azulejo vai ser 30 por 30, que vai me dar 900. Bem, para me saber qual é o total de azulejos, basta que eu faça 105.300 dividido para 900. Esse valor vai ser o total de azulejos. E esse total vai ser 117 azulejos. É isso, pessoal. Problema 8 vai dizer o seguinte. Ana Beatriz e Carla encomendaram, respectivamente, 40, 50 e 60 docinhos de uma doceria. Sabendo que eles serão entregues em embalagens, todas contendo a mesma quantidade de docinhos, ó, cada embalagem terá a mesma quantidade de docinhos, de modo a utilizar a menor quantidade possível de embalagens. Presta atenção, se eu vou usar a menor quantidade de embalagens, significa que dentro de cada embalagem vai ter a máxima quantidade de docinhos. Quantos docinhos serão colocados em cada embalagem? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta, quantas embalagens Carla, apenas a Carla, irá receber? Então, primeiro de tudo, já sei que é o máximo divisor comum, então vamos calcular o MDC entre 40
50 e 60, ok? Então vamos lá, 40, 50 e 60. Vou fazer aqui embaixo, 40, 50 e 60. Ora, já sei que ambos vai ser por 2. Então 2 já que é um fator comum. 40 para 2 é 20, 50 para 2, 25, 60 para 2, 30. Opa, Marilena, então já posso usar um 2 de novo? Já. O 2 divide o 20, que fica 10. O 25 não pode, repete o 25. O 30 divide o 2, que dá 15. Beleza. Posso usar o 2 de novo? Pode usar o 2 de novo. Mas lembra, esse segundo 2 não é fator comum, porque ele não dividiu o 25. Continua com o 10, continua com o 2, dividindo o 10, que dá 5. Ele não divide o 25, então repete. Ele não divide o 15, então repete o 15. Então ele também não é um fator comum. O próximo vai ser o 3. 3 divide o 5? Não, então baixa o 5. O 3 divide o 15? Não. O 25? Não, baixa o 25. O 3 divide o 15? Divide, então bota um 5 aqui. Observe que o 3 só dividiu o 15, então 3 não é fator comum, ok? Agora aqui vai ficar um 5, ó. 5 para 5 é 1, fechei. 5 para 25 é 5. E 5 para 5 é 1, fechei. Então observe que o 5 dividiu os 3, então 5 também é um fator comum. E só sobrou o 5. 5 para 5 é 1, fechei. Então, o fator comum aqui vai ser o 2 e o 5. Então, 2 vezes 5, isso me dá 10. O que é isso, Marilena? Ora, 10 docinhos, ok? Isso aqui a gente está falando de docinhos. Mas, Marilene, e se eu quiser saber quanto é em cada caixa? Observe. Respectivamente, Ana, vamos colocar aqui, ó, Ana, ela vai ter 40 docinhos. Então, para eu saber quantas caixas ela vai usar, basta eu fazer 40 dividido para 10. Então, ela vai usar 40 dividido para 10, 4 caixas. Cada caixa com 10 docinhos. Beatriz. Beatriz, pessoal, vai ser 50 docinhos. Então, eu faço 50 dividido para 10. Ora, 50 dividido para 10, 5 caixas. Ó, 4 caixas, 5 caixas. Então, Beatriz, com os 50 docinhos dela, ela vai precisar de 5 caixas. E Carla? Carla vai ser 60 docinhos, dividido para 10 no máximo. É 6 caixas. Ok? Então, respondendo a nossa pergunta, a primeira pergunta, o primeiro questionamento foi: quantos docinhos serão colocados em cada embalagem? 10 docinhos. E a nossa segunda pergunta é: quantas embalagens Carla vai precisar? Carla vai precisar de 6 caixas. Ok? Então é isso, pessoal. 8 problemas envolvendo MMC, MDC, trabalhando com esses cálculos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, clique no gostei, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, dá uma força, dá um joinha, tá? Faz um comentário bacana, que é para a galera ver, o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para vocês. E aqui a gente fecha o descritor 7 do SPAES, ok? 3 aulas. Se você não assistiu a primeira e nem a segunda aula, vou deixar aqui no final desse vídeo para vocês assistirem. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a nossa próxima descritor, que é o descritor 8. Valeu!